Bom, boa tarde a todos, bem-vindo ao nosso webinar, que vai falar sobre a nossa chamada de inovação 15-20-24, chamada em parceria com o CNPq e a SAAB. É um grande prazer. Por favor, pessoal, poderia colocar no mudo? Obrigada. Vamos lá. Primeiro, então, vamos começar com as regras gerais aqui. Por favor, vamos manter os microfones ligados durante a apresentação? Vocês podem colocar as perguntas no chat, nós vamos respondê-las, tanto eu como o CNPq, já já o Henrique se apresenta aqui, durante a sessão de perguntas no final do evento. No final do evento tem a sessão de perguntas, vocês podem ou colocar no chat, ou levantar a mão, abrir o microfone e perguntar para mim. Vai ser um grande prazer falar com vocês. No final, a gente vai mandar essa apresentação em PDF para todo mundo, hoje ou amanhã, e também ela vai estar disponível no nosso link do YouTube. Henrique, você quer dar boas-vindas como CNPq? Quero sim, olá a todos, boa tarde, satisfação enorme estar aqui mais uma vez, compartilhando dessa nossa parceria com o CISB, com a Alessandra. A Alessandra, eu tenho sempre dito, né, e você já me ouviu várias vezes elogiar o trabalho do CISB nessa nossa parceria bilateral Brasil-Suécia, né, basicamente é, CNPq, SAAB, né, AB, com essa intermediação importante do CISM, né? A gente tem aqui uma oportunidade, né? Várias oportunidades. A gente tem um guarda-chuva de, um acordo guarda-chuva que, além de propiciar bolsas de pós-doutorado e sanduíche, né, para o setor aeroespacial na Suécia, traz outras oportunidades, né, para esse ecossistema de de brasileiros e de estruturas de conhecimento dentro dessa área aeroespacial, sobretudo, até aqui, né, Alessandra, que é Exatamente. absolutamente sine qua non, né, absolutamente diferenciado. A gente tem conjunto de oportunidades, né, para essa área, e dentro dessa parceria, né, com a SAAB, que a gente poucas vezes vê em outras oportunidades. Então, essa é mais uma ação da nossa parceria conjunta e mais uma vez, Alessandro, se me permite, eu reitero não só os agradecimentos, né, mas os elogios nessa atuação importante do CISB nesse contexto nosso acordo de cooperação Brasil-Suécia por meio do MCTI, CNPq e SAAB-AB com a participação fundamental do CISB. Obrigada pelas gentis palavras. Nosso objetivo é aumentar e ampliar. Estamos juntos sempre, né, Henrique? Vamos lá, falar sobre hoje, sobre a oportunidade de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o CISB e vou falar sobre a história do Travel Grants, né, do nosso financiamento de viagens, que já aí tem um caminho longo. Falar sobre a chamada, depois a gente responde as perguntas e respostas. Desculpa aí, mas tem telas em português, em inglês, e é por aí que a gente vai, tem que ser um pouquinho rápido aqui para preparar o conteúdo para vocês. Bom, o que é o CISB? Nós somos uma no-profit, uma associação privada sem fins lucrativos, focada em implementar parcerias de pesquisa, tecnologia e inovação entre Brasil e Suécia. Fomos fundados em maio de 2011, estamos em São Paulo. Consideramos que somos uma organização simples, 3 funcionários e alguns consultores, ágil e lean, certo? Pequena e muito rápida. Quem são nossos associados e parceiros? Aqui do lado esquerdo, tenho grandes empresas suecas aqui conosco, um grande prazer, né? Saab, Volvo, Ericsson, Suzano Vale, do lado brasileiro, a gente é muito feliz, e muitas universidades suecas, as principais e, não menos importante, o ITA aqui do lado brasileiro. Do lado direito, você pode ver todos os nossos parceiros, que sem eles não seria possível nós darmos corpo a várias iniciativas, dentre elas essas que a gente vai estar falando hoje. O CNPq é nosso parceiro desde 2011. Bom, o que nós fazemos? Nós criamos um ambiente que estimula a colaboração entre atores do Brasil e da Suécia, conectamos pessoas, atores da Suécia e do Brasil por meio de eventos, reuniões. Como exemplo, essa chamada, vocês vão entender muito bem isso, esse é um dos objetivos. Nós atraímos ideias de projeto que podem ser de interesse dos nossos associados. Também achamos oportunidades de financiamento bilateral, financiamento no Brasil ou na Suécia.
tá? Para os projetos de interesse dos nossos associados. Facilitamos corporate venture em ambas as direções, startups brasileiras com empresas suecas, startups suecas com empresas brasileiras. Já temos uma história aí desde 2019 acontecendo. Também promovemos programas de imersão, missões à Suécia e, sem dúvida nenhuma, disseminamos oportunidades. Por favor, sigam o CISB nas nossas mídias sociais. Hoje em dia, LinkedIn, Instagram, Facebook têm sido os nossos principais canais para divulgar as oportunidades. Ou seja, somos um facilitador. Bom, aqui só para falar um pouquinho de números, o que nós já fizemos, né? Muitos pré-estudos para mapear o landscape, como a gente fala de PDI, principalmente no Brasil. Há muitos anos, nós já fizemos vários. Já organizamos muito treinamento ou missões, já foram 13 até o momento. Em novembro, outubro é o nosso grande momento do ano, o Annual Meeting, quando a gente vem com muita novidade, muita oportunidade, muitos resultados para entregar para a nossa comunidade. Já foram mais de 170 eventos nessa nossa história aí de mais de 13 anos. O principal evento é o Workshop Brasil-Suécia em Aeronáutica, com mais de 3.500 participantes, já foram 13 edições. A próxima edição vai ser na Suécia, no mês de outubro. Nós temos um programa de cátedra em parceria com a SAAB, Universidades Suecas e a Vinnova, são 5, são 4 no setor aeronáutico e uma em inteligência artificial. Bolsas também, vou falar um pouquinho, eu tenho uma tela sobre a chamada aberta, né? Em parceria com o CNPq e com a SAAB, já foram 70 até o momento, e Travel Grants já foram 94 e agora temos que adicionar mais 4, que são 4 startups que foram agraciadas, contempladas na chamada 14, que estarão comigo na Suécia em maio. Então, são 98, tá bom? Até o momento. Bom, qual é o impacto disso? Existe uma comunidade bilateral Brasil-Suécia fomentada por essas ações. A gente quer estreitar, reforçar o networking em pesquisa, não só pesquisa básica, mas pesquisa em colaboração com a indústria, com o objetivo de gerar inovação. Tem um grande portfólio Brasil-Suécia em P&D, na aeronáutica, aerospace, muita coisa acontecendo, a gente está muito feliz. E também como resultados, né, de tudo isso, tem muitos artigos publicados, tem patentes, tem novos centros de pesquisas que foram fundados, tem spin-off, tem pesquisadores, bolsistas que fundaram startups a partir de uma bolsa de pós-doc na Suécia, a gente é muito feliz com isso. Bom, falar um pouquinho mais sobre a parceria CIS e CNPq, né? A gente tem um acordo guarda-chuva, assinado em setembro de 2011. Debaixo desse acordo, foi assinado um plano de trabalho com a SAAB em 2012, foi o primeiro ano. Depois ele foi renovado. No primeiro acordo, eu estava debaixo do Ciências Sem Fronteiras, tá? No segundo, a gente já mudou o modelo, em 2018, que a gente oferecia mobilidade, bolsas e também essa oportunidade de travel grants, em 2 categorias, né? Sempre financiando uma semana na Suécia, ou para startups ou para pesquisadores, tá? Agora a gente está trabalhando debaixo do terceiro acordo, que foi assinado em 2022, geralmente o acordo dura 5 anos, tá? Sobre as chamadas, já foram 9 chamadas conjuntas, 70 pesquisadores contemplados, PDE ou SWE, uma grande rede de pesquisa criada, obtida ou fomentada ou estimulada, e muitos projetos 2x2 surgiram a partir disso. 24 universidades do lado brasileiro foram conectadas com 10 diferentes instituições do lado sueco. Algumas são institutos de pesquisa. No final, eu falo um pouquinho da chamada aberta aqui, que fecha em 14 de março. Aqui é só para vocês terem uma ideia como foi a missão do ano passado, né? A chamada 13-2023. Ela financiou pesquisadores de IA irem à Suécia. O ano passado eles foram em setembro e foi mais ou menos no mesmo conceito desse ano, né? Eles foram à Suécia uma semana, eles tinham um evento que chamava Water Peace, de uma arena que trabalhava com segurança pública, lá numa cidade perto de Linköping, Strömsö. Foram a SAAB, alguns foram depois ter reuniões bilaterais com universidades, dar aula e por aí vai. O conceito é muito parecido, tá?
esse ano, porque a gente considera que o ano passado a gente obteve um modelo de sucesso. Aqui é só para também ter ideia da outra, do outro track, né, do Travel Grants, que é o que financia a ida de startups à Suécia. Aqui a gente tem a foto da missão de 2022, que foi super legal. Nós tivemos 6 startups e o ano passado, em 2024, foram 5 startups comigo, numa missão bem legal, Suécia, com muito resultado. Foram muitos desdobramentos em termos de conexão, de rede, de provas de conceito que as startups estão fazendo, negócios. A gente está muito feliz com isso. E agora a gente tem um novo batch, né? São 4 startups que estarão no mês de maio. Então, com grandes expectativas, eu diria. A gente já tem uma certa experiência. Em maio estaremos na Suécia de 19 a 23 de maio. Acompanhe nas nossas mídias sociais, que todo dia no Instagram a gente está postando onde fomos, o que aconteceu e aguarde o próximo capítulo, que é o dia seguinte, tá bom? Bom, vamos falar sobre a chamada 15-20-24, que é o motivo da gente estar aqui hoje nesse webinar. O objetivo dela: apoiar a presença de pesquisadores brasileiros no Swedish Aerospace Congress, que é o FT Congress, tá? Nós tivemos uma chamada muito semelhante a essa no FT Congress em 2016, foi a primeira vez que nós inauguramos esse modelo, e também facilitar a colaboração com atores suecos por meio de reuniões bilaterais, tá? Atores conhecidos ou não, ou novos, mas no final vocês vão ter que aplicar lá na proposta uma agenda para a gente avaliar. Quando? 13 a 17 de outubro de 2025. Qual que é o recurso financeiro envolvido? No máximo 3.150 euros por proposta aprovada, né? Um beneficiário vai ser pago para uma pessoa física, o contrato é com uma pessoa física, e isso cobre as despesas, passagem aérea, classe econômica, diárias, né, para cobrir hospedagem, transporte e o seguro viagem obrigatório. Funciona como diárias, você não tem que prestar contas, mas no final você tem que mandar o ticket de ida, de volta, fazer um relatório e mandar algumas evidências de que você esteve no Congresso, né? Você teve seu artigo aprovado, esteve no Congresso, o certificado e um relatório, tá bom? Não é muito complicado, não. Então, vamos lá sobre os critérios de elegibilidade. Para receber o financiamento, você tem que aplicar um artigo no FT Compras, ter esse artigo aprovado. A gente cruza a aprovação dos brasileiros com os organizadores. A Inova Air é parceira, né? Eu sou grande parceira da Inova Air. A gente cruzou em 2016, deu certinho, tá? Não, não se preocupem com isso. Não ter recebido apoio financeiro de nenhuma agência governamental ou qualquer outro tipo de instituição para participar do FT 2025. Quem receber o recurso vai ter que assinar uma carta de declaração. Ter vínculo funcional empregatício com instituição de pesquisa ou universidade, né, ensino no Brasil, ter no mínimo o título de PhD, ser um doutor, pode ser um pesquisador ou um professor, tá? Sem problema nenhum, mas só tem que ter o título. Ter um bom comando em inglês, se necessário, a gente vai pedir um elevator pitch, isso está escrito muito claro lá na chamada. E mais informações, vocês acessam o link da chamada que está lá no nosso site. Esse é o link. Bom, sobre o FT, se vocês querem saber mais sobre a chamada de papers, né? Aqui está o link, quando você tem todas as informações. O deadline era começo de março, mas já foi estendido aqui a data atualizada. Vocês podem aplicar até 14 de março de 2025. Aqui são as áreas, são os temas que você pode aplicar, tá bom? Aqui acho que eu não preciso falar, eu imagino que todo mundo aqui seja do setor de aeronáutica, aerospace, né? Que entende muito bem. Então, esses são os temas do congresso. Tem até uma coisa bem ampla, eu diria, Major Cooperative Projects. Isso é bem amplo, cabe muita coisa, tá bom? Então, esses são os temas. E como é que vocês aplicam? Existe um template de submissão lá no nosso site, um Google Form, onde você tem que responder algumas perguntas para nós. Justificar sua participação no congresso, seus benefícios. Colocar a agenda completa da semana, lembrar que o congresso são 2 dias, na terça e na quarta.
Você tem que também, nessa agenda, você tem que descrever qual é a reunião, qual é o objetivo, qual é o parceiro, se você tem projetos, vai discutir um projeto futuro, motivação, tema, benefícios, que o tema pode ser o tema que você aplicou, no congresso ou não, não necessariamente, e também enviar os seguintes documentos para o nosso canal do Projects, né? O mini CV do beneficiário, tá? No máximo 2 páginas, nada muito complicado, por favor. E se você for algum parceiro, é muito interessante ter uma carta convite, tá? Dele ou um e-mail que você consegue gerar um PDF, mandar para gente, confirmando que a reunião está confirmada, uma lecture, alguma coisa assim nesse sentido. É bom ter evidência muito objetiva, tá? Como eu disse, tem o template da submissão, ele está lá no nosso site, em chamadas abertas, você linka na chamada 15 2024 e você acha lá o template proposal, tá? Você clica lá e abre um Google Form e você preenche todas as informações. A data limite para a submissão é 25 de março, ou seja, depois que aplicou no FT Congress, você pensa se você deseja aplicar conosco, essa é a data limite, tá bom? O que que a gente imagina que vai ser a agenda de 13 a 17 de outubro lá na Suécia? No primeiro dia, provavelmente a gente vai ter o workshop Brasil-Suécia em aeronáutica. Do segundo dia e no terceiro, vai ter o FT Congress, aqui mencionado. Ou seja, vocês vão ter 2 dias para reunião bilaterais, na quinta ou na sexta. Tem gente que faz reunião em shopping, em Estocolmo, em Gotemburgo. Aí é o que vocês pensarem e onde estiverem os atores que vocês se conectarem, tá? Aqui eu trouxe algumas fotinhos, né? Essa daqui é o último workshop Brasil-Suécia que foi na Suécia, em 2023. Aqui o workshop foi o ano passado, foi em Florianópolis. E aqui é o workshop de inteligência artificial em Florianópolis, também em novembro do ano passado, tá? Henrique, você quer falar alguma coisa? Porque daí eu vou entrar na nossa chamada sobre as bolsas, tem muito pesquisador aqui para dar uma lembrada aqui nos prazos, nos temas. Quero sim, Alessandra. Deixa eu reiterar uma observação que eu fiz inicialmente. Eu falava sobre a oportunidade que nós temos, né, nesse guarda-chuva de cooperação com a Suécia, por meio da SAAB, AB e com a participação decisiva do CISB, né, sobre é, o andamento, né, de tão longa cooperação. Já estamos aí partindo para 10 anos de cooperação, né? Eu acho que fica claro com o que a Alessandra acabou de apresentar, o tamanho da oportunidade que a gente tem nessa cooperação. Quer dizer, eu estou há muito tempo no CNPq, né, e a gente não tem nada parecido com nenhuma outra nação, com nenhum outro país, né? A gente tem uma chamada aberta para bolsas de sanduíche no exterior, doutorado de sanduíche no exterior e pós-doutorado no exterior. Essa chamada está aberta, fecha no dia 14 de março. É a 10ª chamada do gênero. Isso faz dentro do que estou chamando desse guarda-chuva. Essa é uma das ações fundamentais que a gente tem nessa cooperação. E mais, né? E mais. Ela é uma chamada absolutamente diferenciada, porque além da Bolsa CNPq, que quem é bolsista, já foi bolsista nosso, sabe que é, desculpe o termo, um perrengue, né? O recurso é um recurso limitado. O lado sueco, a SAAB, oferece mais 50% da bolsa do CNPq como complementação. Ou seja, o estudante, o aluno de doutorado, né? Ou o doutor, né? Em trânsito para o pós-doutorado, ele tem uma condição, né? De inserção dentro de uma plataforma de estudo, né? Ou de uma parceria internacional totalmente diferenciada. Isso faz uma das ações, das iniciativas desse guarda-chuva. A outra, né, eu acho que ficou claro também da apresentação da Alessandra, é um processo de aproximação de startups, né, com o ecossistema sueco. A chamada, recentemente, teve os resultados divulgados. A Alessandra, como disse, agora em maio, está levando 4 startups, né? Mais 4, né? Já foram algumas iniciativas, alguns anos de chamadas da mesma forma. Está levando mais 4 startups, né? Agora em maio para a Suécia. Portanto, essa é outra iniciativa importante dentro desse nosso guarda-chuva de cooperação. E essa agora, né? Que é a oportunidade.
ótima, né, de você consolidar essa aproximação com o ecossistema sueco. Quer dizer, a oportunidade de você, que está nessa área, né, poder se aproximar de um grande evento internacional, né, esse congresso sueco, né, de aeroespacial. Eu tive dando uma olhadinha, sabe, Alessandra, apesar de não ser minha área, dando uma olhadinha na programação e nos atores que estão na linha de frente do congresso, né? Gente do Embraer, né, diretor da Embraer, diretor da da concorrente nossa, da Embraer na Europa, né, da Airbus, né, e diversos atores importantes ali dentro dessa área. Portanto, a oportunidade que o CISB, né, está dando, né, através da nossa parceria para essa ida à Suécia, também para a participação desse evento, também para fortalecer as parcerias, né, eu diria, para conhecer o ecossistema sueco, é ímpar, né? E a gente não tem essa mesma oportunidade em outras cooperações que nós temos. Então, de novo, sabe, Alessandra, é sempre muito legal a gente passar essa informação e reiterar a nossa alegria, né? E o privilégio do CNPq de estar participando disso, né? Porque isso vai ao encontro do que eu tenho dito há muito tempo, né? Que é muito bom a gente poder construir essas inovações dentro desses arranjos, né, institucionais, para que a gente possa cada vez mais fortalecer nossas cooperações. E tudo que a gente fala aqui é exatamente inovação dentro da gestão de política de ciência e tecnologia, e essa é uma iniciativa de sucesso, né, que está, como eu disse, completando 10 anos. A gente espera que ela possa não só continuar por mais tempo, como também, quem sabe, né, Alessandra, ainda ampliar um pouquinho mais as áreas de interesse da cooperação. Então, eu recomendo fortemente, né, que todos olhem para essa chamada 15, porque ela não só oportuniza, né, a participação nesse evento, mas abre, eu diria, portas, né, para outras iniciativas, para outras oportunidades que, dentro desse guarda-chuva, eu reitero, estão disponíveis na parceria do Brasil com a Suécia por meio do MCTI, CNPq, CISB-SAB. Obrigada, Henrique. Só repassando aqui, pessoal, a gente tem uma chamada, como o Henrique falou, aberta, né? CNPq, vocês sabem, a 4724, que oferece bolsas de pós-graduação. São, no máximo, 12 bolsas, mas na realidade serão 10, né? Como tem sido o nosso histórico. Ou PDE ou SWE, são nessas 6 grandes áreas. Vocês vão receber um material, mas a gente quer aqui relembrar, né, que tem uma chamada aberta, ela fecha no dia 14 de março, uma data aí bem próxima. A gente tem um hot site da chamada. Se vocês não tiverem conexão com a SAB, porque precisa de uma carta de um supervisor ou um host numa universidade, entre em contato com a gente pelo canal do Projects, que a gente pode ajudar vocês. E eu diria que ainda dá tempo. Quer saber mais sobre a chamada? Também entra lá no nosso YouTube, tá? Que tem o webinar de 5 de fevereiro gravado. Um grande prazer, aqui está o canal do CNPq, tá? Olha, Sandra, se me permite, deixando claro, né, para quem os parceiros que estão aqui com a gente nesse webinar, que não estão acostumados com com a frequência da nossa atividade, é que essa chamada, essa 47, que a Alessandra acaba de se referir, é uma outra chamada, chamada de formação, né, que fecha dia 14. Nós estamos aqui, o foco, né, dessa nossa reunião é a chamada 15, aquilo que eu falei do guarda-chuva, né, que tem algumas chamadas que são oferecidas por meio desse guarda-chuva de cooperação. Portanto, só para deixar muito claro para vocês, né, a oportunidade, né, com N entradas que a gente tem nesse guarda-chuva de cooperação que a gente implementa há 10 anos. Tá bom, obrigada. Vamos lá para a sessão de perguntas e respostas? Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui no chat. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Henrique. Qual é o procedimento para ter acesso ao fomento da chamada 15 para participar do congresso? Bom, o procedimento é o seguinte: primeiro você aplica no FT Congress, né? Você tem que aplicar numa daquelas áreas. Você aplicou, você tem até o dia 25 para aplicar na chamada 15, tá? Tem o template da proposta, como eu disse aqui no webinar. Você responde várias perguntas, coloca agenda, justifica e manda o formulário para a gente, assim como seu mini CV e também carta de convite de quem você vai se reunir.
Aqui é o Rogério, ok, que está na delegação. Fiquei muito interessado em aplicar, dado o grande alinhamento com as atividades. Alguma restrição para o nosso caso, porque já estamos em outra chamada? Restrição não, Rogério. A chamada não é para startup, para pesquisador de startup, é para pesquisador de universidade ou instituto de pesquisa. Essa não é focada em startup, tá? Olha lá a chamada que está disponível para você ver elegibilidade, tá bom? Mais alguma outra pergunta? Acho que não. Aquilo que a É, gente falava, né, Alessandra? Na realidade, então, como são algumas chamadas, né, dentro do guarda-chuva, às vezes, né, não fica claro o que a gente tá, que chamada é essa, né? Essa é uma chamada específica para aplicação, a participação desse seminário internacional, desse grande evento internacional, com a área específica na Suécia. É um evento que ocorre anualmente, um ano no Brasil, um ano na Suécia, esse ano vai ser lá, né? E o que a gente está oferecendo, né, dentro daquele teto de recursos de 3.000 euros, né? Possibilidade de você participar de um evento como esse e ter uma semana de imersão dentro da Suécia, né? Dentro do ecossistema sueco, né? De aeroespacial sueco, com participação no evento e também com a oportunidade de ampliar esse diálogo, né, com os parceiros suecos, né? Oportunidade ímpar para quem é da área, né? Ímpar. Gostaria muito, viu, Alessandra, na minha época, né, se eu tivesse uma área dessa tão bem contemplada, de ter essa oportunidade também, né? É, como eu disse, é sine qua non, é sui generis o que a gente faz, né, com o CISB. vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui do Marcelo. Quantas bolsas serão disponibilizadas? Bom, eu acho que você está falando da chamada 15, no máximo 6, tá? Se você está falando da chamada de pós-graduação, bolsas de um ano na Suécia, PD ou SWE, é no máximo 10. Tá bom? Respondido, Marcelo? Ótimo. Wesley agradece. Antônio Ávila, quem pode me ajudar na localização de parceiro na Suécia, na minha área de pesquisa? Bom, eu acho que você pode usar o LinkedIn, a internet, o Google Scholar, o site das universidades. Olha a nossa apresentação, né? Vai por área de atuação em inglês, universidade, acho que você encontra um parceiro. Especificamente nessa chamada, o CISB não vai atuar fazendo nenhum tipo de conexão, a gente só atua com a chamada de bolsa de pós-graduação, tá? Mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Levanta a mão. Fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho. Deixa eu ver uma aqui. Tem mais perguntas. Como vamos saber dos resultados? Bom, os resultados serão publicados no nosso site, tá? Deixa eu ver a data aqui prevista de publicação. Divulgação do resultado no site do CISB está previsto dia 10 de junho de 2025, tá? De novo, gente, de novo, o que a Alessandra está dizendo, que resultados dessa chamada 15, ok? Talvez a gente tenha, né, quer dizer, dentro do guarda-chuva, né, o objetivo aqui dessa webinar, como a Alessandra muito bem colocou, chamada 15. Mas os resultados da nossa ação, né, de bolsas de sanduíche no exterior, doutorado, sanduíche no exterior e pós-doutorado, sairão em comecinho de julho, ok? Deadline em começo de julho, da primeira quinzena de julho. Essa que está aberta, né, até o dia 14 de março, né, que vai oferecer até 10 bolsas, né, nessas duas categorias, né, de doutorado de sanduíche e de pós-doutorado. Ok? Tá claro isso, gente? Acho que sim. Se vocês quiserem saber como que a gente divulga os resultados no site do CISV, é só você olhar lá da chamada 14-20-24, na aba Resultados, você vai enxergar uma tabela. Tem umas 4 startups e os beneficiados, tá bom? É sempre uma tabela que tem lá no nosso site. Mais alguma pergunta? Bom, se a gente não tem mais pergunta, acho que a gente pode, então. Acho que a gente foi claro, acho que não tem confusão entre as chamadas. Deixa eu ver. Pedro Assis, a resposta aceite ou não de artigos na conferência será em maio. Isso, ó, aí tá lá no site do FT Congress. A gente
antes do resultado do CIS, exatamente. Primeiro você tem que ter o seu artigo aprovado. Se ele não for aprovado, você não recebe o recurso do CISV. Exatamente isso. Eu cruzo com a organização, eu confiro a lista que aplicou aqui, quem teve artigo aprovado lá. Não se preocupe. Tá bom, Pedro? Espero que eu tenha sido clara. Importante reiterar isso, né, Alessandra? Que a generalidade não é um apoio para a participação do evento internacional, né? Você vai participar do evento internacional, se tiver o seu trabalho aprovado, aí sim a gente viabiliza, né? A parceria viabiliza a sua ida, né, ao evento e também depois para, eu diria, esse breve mergulho no ecossistema sueco. Exatamente. A primeira condição é ter um artigo aprovado no Congresso. Isso está escrito claramente lá na chamada. Recomendo vocês entrarem no site, baixarem a chamada, tem o PDF e estudarem. Os editais estão onde? Sim, você tem o edital dessa 15/20/24, está no site do CISB, tá? E o edital aqui da chamada 47/2024 você encontra no site do CNPq. Porque a chamada Exatamente. 47/2024, onde você aplica é dentro da plataforma Carlos Chagas. Vamos lembrar Puxa. que é uma chamada pública, tá bom? E a 15/20/24 está dentro do site do CISV. Vai lá, tem uma aba chamadas, chamadas abertas. Você vai encontrar a 15/20/24, encontra informação sobre a 47/20/24, mas também linkando para outro site de mais informações. Existe algum tempo mínimo para o credenciamento da instituição como universidade? Ou ser universidade é suficiente para esse critério de elegibilidade? Não. Raquel, você não tem que credenciar nenhuma universidade. Você tem que ser um pesquisador é, que seja vinculado, ter vínculo com uma universidade ou instituto de pesquisa. Isso está escrito no edital, tá? Porque a gente está pagando para a pessoa física e não mandando recurso para uma fundação. Então, você tem que ser um pesquisador vinculado, você tem que ser um empregado, tá? Então, não existe credenciamento de universidade, por exemplo. Na chamada com o CNPq, existem lá 47 instituições na Suécia credenciadas, que são suas instituições de destino. Não é isso que a gente está falando. Leia com atenção lá como está o critério de elegibilidade. Mais alguma dúvida? Sempre aparecem boas perguntas aqui, muito interessante. Estamos à disposição. Acho que não, né? Ah, opa, não, a chamada não contempla. Danilo, é o seguinte: você vai receber 3.150 € e você não tem que prestar contas para nós, né? Você tem diárias, você tem passagem, você tem seguro. Se lhe sobrar alguma coisa, você pode ajudar a te pagar a inscrição no Congresso. Nós não temos de recurso reservado para inscrição no Congresso. O valor que você vai receber é 3.150 €, tá bom? Se o seu paper for. Não, existe uma concorrência, senhora Antônio Ávila. Como eu respondi, serão no máximo 6 contemplados nessa chamada. Historicamente, a gente tem um número maior de submissões aqui de propostas, tá bom? Suécia não precisa de visto para você ir lá no Congresso, não, tá? Ele faz parte do acordo Schengen e o brasileiro pode ir até o Congresso sem problema nenhum. Mais perguntas? A gente vai ficando, vai surgindo. Fico feliz.
Os artigos podem ter mais de um autor? Sim, podem. Inclusive, interessante, tem muita gente, a gente sabe que historicamente vai ter autor brasileiro e coautor sueco, tá? Em função já da rede formada. Isso não é problema nenhum, tá? Mas quem vai receber o recurso é o brasileiro e ele tem que ser o autor do artigo, com certeza, não o coautor. Sim, tem que ser o primeiro autor, não o último. Sim, a ordem importa. Ele tem que ser o autor, tem que ser ele tem que ter um artigo aprovado, ele tem que ser o autor. Os artigos podem ter mais de um autor? Sim, acho que eu já respondi todas aqui do Yoshio. Ou seja, né, Alessandra, você pode ter o, né, Alessandra Etiali, tem problema nenhum, né? Mas, né, a Alessandra ela é elegível para receber a- o apoio, né, dentro dessa chamada 15, ok? Mais alguma? Já temos que citar o CPM as chamadas na declaração de fundos do artigo? Não entendi essa pergunta. Todo artigo tem uma seção de financiamento. Não entendi essa pergunta. Né? Também não ficou claro, não. Você pode elaborar melhor? Aonde declaram os recursos recebidos? Não, não, pessoal, desculpe. É que Declara. normalmente, quando a gente recebe um fundo, tem que colocar no artigo. E muitas vezes a gente é obrigado a colocar no artigo o fundo que está recebendo, entendeu? Senão dá problema na prestação de conta depois com vocês. Não é o caso aqui. Não é o Não, não é caso. o caso aqui. Não é o Primeiro que caso. você vai aplicar com a gente, eu vou checar se você teve seu artigo aprovado, se você é o autor, tá? Você aplica e eu faço a checagem com a lista que sai lá. E depois você vai assinar uma declaração para mim de que você não recebeu o recurso de FAPESP, CNPq de outra instituição, senão você vai dobrar o recurso, né? Eu sou privada e ele é público, né? A exigência do CNPq é disso, a gente tem que ter isso, tá? Acho que eu respondido, né, Yoshio? Sim, sim, não, não, respondi, tranquilo. É que às vezes vem lá embaixo, né? Fundos, né? Esse trabalho recebeu fundos de tal lugar, né? E a gente tem que especificar lá o programa, a bolsa, tudo. Então, eu tô tranquilo. Se Ah, não não. tem essa Calma. possibilidade. Ah, não, não. Aí, quando você for apresentar o artigo, você coloca. Aí sim, agora eu entendi a sua pergunta, Ah, né? perfeito. É a mesma coisa quando a gente tem bolsa CNPq, vocês sabem, o pessoal faz um artigo, vai no Congresso, muitos anos depois, está no nosso termo, né? Que tem que colocar o agradecimento a quem financiou a bolsa na Suécia. Agora eu entendi a sua pergunta. Na aplicação, evidentemente que não, né? Que você não tem a garantia ainda, né? Isso. Lógico, ó. Aplicou, Sim, era essa a foi dúvida. Fica aceito, aplicando ainda. isso, foi aceito no Depois no evento, né? Câmera Ready coloca. Sim. Isso, aí sim, na hora que você for à Suécia fazer a sua apresentação, com certeza citar, né? O apoio da chamada 15, né? Etc, etc. Temos uma pergunta aqui do Antônio Ávila. Acho que ele é um professor, né? Quem tem bolsa de produtividade pode aplicar? Sim. Se você olhar na chamada, nos critérios de avaliação e classificação, o item D é excelência acadêmica, que está atrelado à sua bolsa de produtividade. Isso nós vamos analisar de todos que submeterem uma proposta. Na verdade, essa é uma oportunidade, né, que dialoga muito com o que o CNPq tinha antigamente, que era apoio à participação em eventos, né, que hoje é uma coisa rara aqui dentro da casa, né? Então, esse é uma chamada de apoio à participação de evento com alguns regramentos, né? Basicamente isso, né? Portanto, privilégio quem é da área ter essa oportunidade de ter uma chamada aberta para você participar dizendo quantos de nós já fizemos isso na nossa caminhada acadêmica, né, de ter trabalhos aprovados em eventos internacionais e depois de aprovado, você ter que correr atrás do financiamento, né, que nem sempre é trivial, né? Aqui a gente está abrindo uma linha, né, exatamente essa chamada para que possa facilitar a ida de vocês a esse belo evento lá na Suécia, dentro da área aeroespacial.
da É. aeronáutica. E não esqueçam que é só esse evento aeroespacial, esse congresso internacional. Também vai ter o workshop Brasil-Suécia em aeronáutica, tá? A 14ª edição. Ou ele vai ser na segunda, ou ele vai ser dentro do FT Congress. Eu ainda não sei, tá? E Mas ainda há ele será na tempo, né, semana. Alessandro? E ainda há Oi? tempo disponível para você, ainda há tempo disponível para você dar um breve mergulho no ecossistema e ampliar um pouquinho suas parcerias, né? Fazer contato tete a tete com parceiros da Suécia. Então, uma semana riquíssima, né, de imersão dentro do ecossistema sueco. Vamos ver uma pergunta aqui. Se receber fundos para inscrição, mas não para viagem, ainda é elegível? Sim, são coisas diferentes, né? Nosso recurso, a gente acredita que é suficiente para, como tem aquela tela. O ticket internacional tem as diárias que você administra, né? Pagar o hotel, sua alimentação, seu transporte, seu seguro-saúde, tá? Essa pergunta é interessante, né, Alessandra? Porque você pode ser elegível, conseguir o apoio, né, do CISB, né, e ficar faltando recursos para inscrição, né? E a sua instituição pode participar, né? Dizendo o seguinte, olha, eu estou com trabalho aprovado, né? Estou com esse budget, né, aprovado, mas falta recurso para inscrição, né? Essa é uma oportunidade boa de você negociar com a sua instituição ou com uma parceira Exatamente. qualquer, né? A complementação para, nesse caso específico, dessa rubrica específica, de você complementar seu budget, né? Exatamente. Foi feito assim na chamada em 2016 e deu certo, nós não tivemos nenhum problema. Caso aprove o artigo, mas não seja contemplado para a Bolsa, se o parceiro da Suécia não puder apresentar, tem algum demérito em dar no show? Então, isso você está falando sobre o Congresso, aí você vê como um Congresso, não comigo, né? Nosso problema é o seguinte: se você é contemplado, recebeu o recurso do CISB e não for por algum motivo, existe uma cláusula lá no contrato que você tem que devolver o recurso. No caso de não receber, aí você tem que ver com o Congresso, né? Dar um no-show lá você conversa com o organizador do Congresso, que não sou eu. Se, apro- Se aprovar o artigo e não receber a bolsa do CISB. Não, é isso que eu estou te falando. Isso aí você tem que conversar lá com o pessoal do Congresso, não comigo, né? Nós temos Alessandra, apenas 6. deixa eu só colorir isso. É exatamente aquilo que eu falava anteriormente, né? Quer dizer, quantos de nós já não conseguimos a aprovação, o trabalho submetido em congressos internacionais, né? E você tem o feedback de que seu trabalho foi aceito, e aí você corre atrás do financiamento para isso, né? Então, é o risco que todos nós corremos a vida inteira, né? Alguns eventos, né, que eu participei quando eu era aluno, né, de doutorado, e teve o trabalho aceito em congressos nacionais, né? E eu sempre tinha muito cuidado, né, de minimamente ter algum tipo de sinalização de que eu poderia, uma vez aprovado o meu trabalho, né, ter algum tipo de apoio. Eu nunca tive essa iniciativa de aplicar a esses tipos de congressos, sobretudo dentro da minha área específica de conhecimento, né, correndo o risco de não ter apoio, mas também fiz isso na caminhada, né? E poucas vezes eu não tive sucesso, né, de ter um trabalho, um bom trabalho apresentado e aprovado em grandes eventos internacionais e não ter capacidade de, diria, de ir ao sistema, né, e conseguir apoio para financiamento dessa iniciativa. Acho que é isso que ele está se referindo e é isso mesmo, Mas ele, né? ele, Se ele você coloca aqui que ele entendeu a resposta. Maravilha. Era exatamente isso. Se não tiver o apoio do sísmico, como C6, né, contemplados, né, você vai ter que efetivamente procurar outras fontes de financiamento, porque é muito ruim. O no-show é muito ruim, né? Eu sempre fiquei muito, eu diria, pouco à vontade com o no-show, né? E sempre fui atrás de outras fontes em casos similares. É isso mesmo, Yoshio. O Congresso é uma coisa e o CISV é outra. E eu estou fomentando a ida à Suécia. Não só o Congresso é o evento principal, mas tem o Workshop Brasil-Suécia, que também tem que participar, e depois tem aí uma outra oportunidade para você encontrar outros parceiros em outros lugares e discutirem
projetos, você dá uma lecture e por aí vai, mas para você ter uma semana bem legal por lá. Ainda não existe Euclides, tá? Estou indo à Suécia agora em março. Vamos conversar bastante sobre isso. A Inova Air é o organizador, mas ainda não tem nenhum site. Acredito que só no mês de junho. Não tem lista negra do CISB, não, viu? A gente entende isso, viu, Alessandra? Tem aqui uma complementação dele. Cairia numa lista negra, não. Você não vai. A Alessandra, conheço ela já há alguns anos, né? A gente não tem essa questão de lista negra com ninguém. Não te entende a dificuldade, né? Numa situação como essa, viu, gente? A gente entende, a gente tem gente que já foi numa missão, que conseguiu ser aprovado para ir numa próxima, tá? Acho que não tem, não. A gente só fala assim para tomar muito cuidado exatamente quando você assume, né, o financiamento, tá indo, tem a cláusula de no-show se você não for, né? Que você tem que devolver o recurso, aí tem que negociar, né? Você tem que comprar uma passagem que seja reembolsável, não uma não reembolsável, tá? Porque você vai ter que devolver parte do recurso quando ele for retornar para você. Isso tem que tomar um pouquinho de cuidado. Todo mundo que recebe o nosso Grants, a gente dá esses alertas, porque muitas coisas podem acontecer na vida pessoal. Não sou negativa, mas vamos aos fatos, tá? Coisas acontecem. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não, se morrer não, Yoshio. Mas outras coisas podem acontecer. Você pode ter um congresso mais importante em outro lugar, por exemplo. Vamos ser positivo, não negativo. Mas nunca aconteceu isso conosco. E olha que a gente dá esse tipo de grants desde 2016, tá? Hora ou outra aparece esse tipo de chamada. Atualmente a gente tem tido duas por ano, uma para startup e uma para pesquisador. Então sempre tem dado certo. Já houve casos de startup que resolveram trocar pessoa, tudo bem, por questões de agenda, deu certo. Né? Com startup a gente consegue ser mais flexível, mas com pesquisador não. É o pesquisador que é o beneficiário, pessoa física. Bom, acho que já foram muitas respostas, né? Foram boas as perguntas. Está vinculado como aluno do programa, sim, mas você só se você for já tiver o doutorado, tá? Aluno de doutorado não é elegível, tem que ter o título de doutor. Ou seja, tem que estar num curso de pós-doutorado, né? Se você estiver vinculado num Exatamente, num programa de programa de pós-doutorado, não tem nenhum pós-graduação, problema. Nenhum aí o problema. teu vínculo você está, exatamente. Então pode ser um pesquisador, aí a gente considera que é um pesquisador, né? É, ou um professor. Bom, gente, acho que era isso, né? Ó, já são 15h20, acho que as perguntas foram ótimas, a gente conseguiu responder a todas. Tem o canal do Projects para vocês tirarem suas dúvidas. E como eu disse, vocês vão receber o PDF da apresentação e essa gravação também vai estar no YouTube, que vocês possam rever, repassar o link para os seus colegas. Conto com o apoio de vocês, tá bom? Muito obrigada. E eu encerro aqui o nosso webinar nessa tarde. Henrique, muito obrigada. Foi ótimo, mais uma vez. Super Sucesso a abraço. todos. Tchau, tchau.